Uma boa tarde a todos os irmãos e as irmãs. Hoje nós temos a grata satisfação de termos a visita do nosso querido irmão Edgar Castro, que ele vem da Sociedade Espírita Caminho do Lar de Itajaí. A mensagem que o nosso irmão nos traz hoje é o tema influência espiritual. Querido irmão, a palavra está contigo, esteja à vontade, sinta-se em casa. Muito obrigado. Queria desde já agradecer o convite, né, para essa troca de ideias, essa reflexão que vamos ter e que possamos tirar o melhor proveito, né, possamos esclarecer dúvidas no decorrer dessa nossa conversa. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão ou quiser fazer alguma colocação, fiquem bem à vontade. É só abrir o microfone e falar. A gente pode tentar esclarecer. E é esse tema que a gente vai conversar hoje, a influência espiritual, ela vem muito a calhar com esse momento que estamos passando, né? Então, nós vamos tentar ver o que é essa influência espiritual, vamos tentar ver como identificar uma influência e também vamos tentar ver como tratar essas influências. Então, nós podemos começar com o Livro dos Espíritos, a questão 459, que quando Kardec pergunta: os espíritos influem sobre o nosso pensamento e as nossas ações? Aí os espíritos respondem: a esse respeito, a sua influência é o de que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então aí a gente pode ver que grande parte do tempo a gente é influenciado por esses irmãos. E eles nos influenciam tanto para o bem quanto para o mal. Aí a gente vai poder identificar isso. Então, para a gente entender como é que isso funciona, como é que eles conseguem nos influenciar, nós vamos falar um pouquinho sobre o pensamento, né? Entender um pouquinho sobre o pensamento. Então, a gente sabe que o pensamento, eles são ondas eletromagnéticas. E é uma oscilação, essas ondas, é uma oscilação de cargas positivas e negativas, né? Então, vamos imaginar assim, quem nunca pulou corda, né? Então, quando a gente era criança, a gente pulava corda. Então, tinha dois tipos de corda. Uma que a gente girava a mão e a pessoa entrava no meio e ficava pulando. E a outra era uma corda, a cobrinha. Ficava uma ponta, outra, e a gente chacoalhava aquela corda, ela ia formando uma cobrinha, e aí a gente pulava por cima daquela cobrinha, né? Então, quanto mais rápido a gente chacoalhava a cordinha, as ondas que ela fazia ficavam mais fortes e mais altas e mais rápidas. E aí dificultava quem estava pulando ali a cordinha até sair fora, né? Então, essa era pular a cordinha. Às vezes tinha alguns que viam a gente pulando cordinha ali, vinham desafiar: não, deixa que eu pulo. E aí a gente fazia bem forte para ele tentar pular, né? Então, mas o que eu quero mostrar é essa onda que formava a cordinha. Se a gente trilhasse ela devagar, ela ficava baixinha, suave e era fácil de pular. Se a gente
movimentasse rápido, ela ficava mais alta, mais rápida e mais difícil de pular. Assim são as ondas eletromagnéticas, né? São as ondas de rádio, de TV. Então, elas têm uma frequência ou mais alta ou mais baixa. Então, ela vai ser jogada no ar, né, no espaço, em ondas. E aí essas ondas elas vão encontrar um receptor, que no caso é, digamos, um aparelho de TV, ou um rádio. E aquele rádio ou aquela TV, quando a gente seleciona o canal desejado, a gente está sintonizando com aquele tipo de onda que foi emitido. Então, tem canais que recebem onda mais suaves. Tem outros canais que recebem ondas mais fortes, né? Então, o receptor ele vai receber um determinado tipo de ondas, porque senão todos os canais receberiam e emitiriam um só tipo de onda, né? Então, por isso existe essa diferença nos receptores. E então a gente seleciona o canal, a gente recebe aquela onda que a emissora manda, né, em determinada frequência. Bom, mas por que tudo isso? Para a gente entender que o nosso pensamento, como ele também é ondas, né, são ondas magnéticas, nós conseguimos emiti-lo da mesma forma, né? Então, são ondas que são levadas e essas ondas se propagam, né, no espaço. Ali, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 9, ação da prece, transmissão do pensamento, e ali nos diz que o fluido universal é o veículo do pensamento. Através da vontade, ele recebe uma impulsão e forma uma corrente fluídica entre o emissor e o receptor, e aí transmite o pensamento. Então, todos nós conhecemos o fluido universal que está em todo o universo, né? Então, ele é que faz o transporte das ondas do nosso pensamento, né? Assim como o som se propaga pelo ar, os pensamentos se propagam pelo fluido universal. Que o som, se no vácuo, ele não se propaga, né? Não da mesma forma como assim na atmosfera. Então, só para a gente entender como o pensamento da gente ele é transportado. Então, quando nós temos uma vontade, nós emitimos um pensamento, né? E quantas vezes, né, a gente pensa em alguém e daqui a pouco essa pessoa liga para a gente, né? Já deve ter acontecido com alguns de vocês. Está pensando em uma pessoa, numa mãe, num pai, num irmão, num amigo. Aí, de repente, aquela pessoa liga para a gente, né? Então, há uma transmissão de pensamento, né? Que o pensamento é muito rápido. Então, faz essa ligação, aí aquela pessoa recebeu e já pensou em nós também, aí resolveu ligar. Então, ou em quantas vezes a gente pensa numa pessoa, está pensando do mais assim, a pessoa nos liga, né? E a gente fica até feliz que aquela pessoa ligou, né? Então, esse é a forma que o pensamento se propaga, que ele é transmitido. Às vezes a gente pode estar aqui e pensar alguém lá no Japão
Quando a gente pensou, o pensamento já está lá, né? Se nós pensarmos, digamos, na Torre Eiffel, lá da França, nosso pensamento já está lá, nós já estamos projetando a imagem dela na nossa memória, né? Então, é muito rápido o pensamento. E dessa forma que os pensamentos se propagam. E é desse modo que nós podemos influenciar e sermos influenciados, né? Por exemplo, a conduta de um artista, né? A conduta de um político, de um vizinho, de um amigo, até de um inimigo. Essas condutas, elas podem nos influenciar, né? Hoje em dia está em moda aí a influência digital, né? As pessoas influenciadoras, né? Que usam da mídia para influenciar. Então, as pessoas acabam se influenciando umas às outras. E muitas vezes as pessoas nem sabem que estão influenciando. Um artista, por exemplo, olha quantas pessoas ele está influenciando e ele não conhece todo mundo. São milhares de pessoas, mas ele está influenciando. Os políticos, né? A gente tem visto tanta coisa nos dias de hoje, né? Olha a influência que eles têm, né? O que eles geram. Então, essas condutas influenciam. Então, nós também, com a nossa conduta, nós podemos influenciar os outros, né? E a nossa conduta influencia na ação dos espíritos que nos acompanham. Então, se nós tivermos pensamentos bons, nós seremos influenciados pelos bons espíritos. Se nós tivermos maus pensamentos, nós vamos ser influenciados pelos maus espíritos. E como é que isso consegue acontecer, de ter influência espiritual na nossa vida? Vocês lembram da cordinha, né? Assim é o nosso pensamento. Se eu tiver pensamentos bons, pensamentos serenos, pensamentos calmos, pensamentos de amor, eu vou estar naquela ondinha leve, eu vou estar naquela ondinha suave. E quem vai estar ali, nessa onda, vai ser os bons espíritos, vai ser o nosso guia, nosso mentor, ou o anjo da guarda, como queiram. Ele vai estar ali nessa onda. Quando a gente fica nervoso, que a gente se exalta, ou a gente tem ódio, tem mágoas, tem rancores, a gente começa a mudar essa nossa onda, esse nosso padrão vibratório. E as ondas que nós emitimos, elas vão ficando mais fortes, elas vão ficando mais altas, elas vão ficando mais rápidas. E aqueles bons espíritos que estavam pulando a ondinha calma, serena, eles não conseguem mais pular aquela onda forte e eles acabam se afastando. E aí quem vai pular aquelas ondas mais fortes? É aqueles que nos desafiam, é aqueles que dizem, não, pode deixar que eu vou pular essa onda forte. E aí eles começam a se aproximar de nós. E aí a gente vai trilhando aquela corda forte. E o que vai acontecer? Além de a gente atrair esses irmãozinhos, a gente vai ter uma dor num braço, de tanto fazer força. A gente vai ter dores no nosso corpo. A gente vai acabar trazendo enfermidades para o nosso organismo sem necessidade. Só pela mudança de padrão que nós levamos. Então, por isso,
a necessidade de a gente entender o que é a influência espiritual, né? Como ela funciona, como nós podemos agir, né, para não acontecer isso. Então, na questão 464 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec fez para poder saber como identificar o tipo de ação, de influência espiritual, né, que nós temos. Então, ele pergunta: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Aí a resposta: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, para nós vermos que nós temos que ter esse entendimento, que nós devemos saber quando é nosso, quando não é. Então, nós já vimos que nós mudamos o nosso padrão vibratório, nós mudamos as nossas atitudes para atitudes drásticas, negativas, a gente acaba atraindo esses irmãozinhos que nos querem mal, ou irmãozinhos que não estão de acordo com aquilo que a gente deseja, né? Então, a gente tem que começar a mudar, a rever as nossas atitudes, a tentar pensar antes de tomar uma ação, antes de falar alguma palavra para machucar alguém, para magoar, né? Então, a gente pode identificar quando um pensamento não é nosso, porque daí os irmãozinhos tentam nos influenciar, né? A gente pode identificar quando um pensamento vem de repente. Assim, a gente está bem tranquilo e do nada vem um pensamento, né? Ou a gente está pensando em uma coisa boa, aí vem um pensamento ruim, né? No meio de tudo aquilo, vem como um flash. Então, aí a gente já pode começar a entender que esse pensamento não é nosso. A gente pode tentar entender que se a gente estava num padrão, esse pensamento está querendo que a gente mude nosso padrão vibratório. Ele quer que entre num padrão perturbador. Então, cabe a nós refletir, ver se a gente quer seguir esse pensamento negativo ou se a gente quer eliminar ele por ali. Então, são formas de como a gente pode identificar quando o pensamento não é nosso, quando há uma influência espiritual que tenta nos prejudicar, né? E é muito importante saber quando o pensamento é nosso, para adquirirmos a nossa própria identidade, o nosso caráter, os nossos valores, o nosso potencial. Então, como disse lá no início, né, que os espíritos, eles nos influenciam muito mais do que a gente imagina, então a gente tem que saber distinguir quando somos e quando não somos influenciados. E por que nós devemos saber isso? Para que nós possamos ter, como disse ali, a nossa própria identidade, sem ter a influência desses irmãos. Nós criarmos o nosso caráter, né? Nós termos os nossos valores, né? E sabermos que nós temos um potencial grande para atingir, né? Então, tudo isso faz parte de como a gente pode identificar essa influência. E muitas vezes, por negligência, por acomodação, até por rebeldia, nós abrimos a porta para a nossa casa mental para esses irmãos mais desafortunados, né?
porque a gente não quer ter trabalho, a gente fica tranquilo, a gente se acomoda com um pensamento negativo. Diz, não, mas isso deixa para lá. E vai somando, né? Então, a gente não faz a ação para tentar nos livrar dessa influência espiritual. E a gente consegue fazendo muitas coisas. Uma é não termos ociosidade, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas onde estão os nossos guias, né, os nossos mentores, que não inibem estas ações malfeitoras, né, que permitem que esses irmãos desafortunados se aproximem da gente para transmitir ideias, né, negativas. Então, se o pai de um viciado ou de um delinquente tenta, mas não consegue interferir no livre-arbítrio dos filhos, assim como os mentores tentam nos alertar e nós não os ouvimos. Então, um exemplo, quando um pai tem um filho que cai na drogadição, no alcoolismo, nenhum pai vai deixar o filho, vai querer que o filho vá para esse caminho. Eles tentam mostrar o caminho certo para o filho, mas o filho tem o livre-arbítrio de não querer voltar, né? E assim é conosco. Os bons espíritos, eles nos tentam fazer nós vermos que estamos tendo maus pensamentos, más influências, e a gente se acomoda, a gente não ouve, não entende, né? E aí é onde os irmãozinhos se aproximam da gente. Mas só que nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes e pela nossa conduta, principalmente a conduta verbal. Porque quando a gente fala, é porque a gente já pensou. Então, nós somos responsáveis. Então, mesmo sabendo que podemos ser influenciados, nós devemos ter uma conduta ética responsável, né? Nós devemos procurar fazer as coisas certas. Quando a gente tem esses maus pensamentos, que a gente sente que é uma influência, a gente tem que ter a responsabilidade de modificar. Dizer, não, eu não vou pensar assim, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para os outros, né? Então, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, né? Às vezes, em vez de falar alguma coisa que vá magoar alguém, né, a conduta verbal, então vamos pensar, vamos analisar. Não, mas esse não é o que eu realmente gostaria de falar para essa pessoa, mesmo que essa pessoa tenha me feito algo de errado, algo de ruim, né? Então, mudar, pensar, mudar a conduta, mudar aquele padrão vibratório para que isso não aconteça. Mas, como a gente ainda é muito falho, né? A gente está aqui, a gente está para aprender nessa escola da vida, mas se porventura a gente cometeu algum erro, cometeu algum equívoco, cabe a nós nos desculpar com aqueles a quem a gente fez o prejuízo. E além de desculpar, nós temos que reparar, né, aquilo que a gente fez de errado. Porque nós estamos aqui para aprender, para seguir em frente. Muitas vezes a gente comete erros, né? A gente erra porque nós não somos perfeitos. Mas nem por isso a gente vai continuar cometendo os erros ou a gente vai se desesperar. Não, a gente vai ter que entender que nós somos falíveis, nós cometemos erros, mas nós temos como recuperar esses erros, né? Então, nosso primeiro passo é saber que a gente errou,
é ter o entendimento que a gente cometeu o erro, que a gente fez alguma coisa de errado. O segundo passo é pedir perdão, é pedir desculpas, né? E o terceiro passo é reparar esses erros, né? Para que não se repita. Então, se a gente conseguir fazer essas três coisinhas, devagarinho a gente vai se modificando, a gente vai se melhorando. A gente pega os nossos pontos fracos, nossos pontos mais difíceis e começa a trabalhar em cima disso, a gente consegue se melhorar. Essa é a intenção que nós estamos aqui encarnados, que é para nos melhorarmos. Não quer dizer que a gente tenha que ser perfeito, né? Que a gente tenha que ser exemplar. A gente tem que procurar fazer o que é certo, né? Mas nós temos nossas deficiências, mas nós podemos reparar esses erros. E como tratar? Então, na pergunta 469, né, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Aí eles respondem: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Então, aqui já está dizendo, né, que é para a gente se cuidar, que seria o orar e vigiar, que a gente tem que se vigiar esses maus pensamentos, né? E aí ele segue: desconfiai sobretudo dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, aqui, ele está nos falando que o ponto mais fraco que nós temos, né, é quando alguém nos exalta o nosso orgulho, né? Alguém nos exalta o nosso egoísmo, que alguém faz com que a gente se sinta todo-poderoso, que a gente se sinta superior aos outros, né? Então, a gente tem que ter, nesses momentos, a gente tem que ter muito cuidado. E a gente combate isso como? Usando da humildade, né? A gente tendo a serenidade, a reflexão, então, sendo humilde, né? E a gente tem que procurar trabalhar esses pontos para que a gente possa se melhorar, não deixar essa influência negativa se aproximar de nós. E outra coisa que a gente pode fazer para evitar esses maus pensamentos, essas más influências, é a gente trabalhar, é a gente se dedicar, é a gente fazer uma caridade, né? Não aquela caridade de dar uma roupa, um alimento, né? Mas a caridade pura, a caridade de auxiliar, a caridade de muitas vezes ouvir alguém que está precisando, né? A caridade de encaminhar alguém, de indicar um caminho que possa lhe servir de amparo, de luz, né? Então, são várias formas que nós podemos trabalhar para tratar, para não deixar essas influências negativas. E no momento que a gente trabalha com amor, né, com humildade, né, aí quem vai se aproximar de nós?
vai ser os bons espíritos, que eles estão sempre dispostos a nos auxiliar, né? A nos amparar, a nos incluir. Então, quando a gente está sereno, está treinando aquela corda fraquinha, eles se aproximam de nós e nos incluem. Jesus, ele diz que as palavras boas ou más, elas procedem do coração, né? Então, se habituarmos a pensamentos bons e edificantes, nós vamos atrair espíritos superiores. Então, aqui está nos dizendo que tudo sai do nosso coração, né? As palavras boas ou as palavras más. Mas, primeiro a gente pensa antes de falar. Então, por isso a necessidade de a gente vigiar os nossos pensamentos. A necessidade de nós termos pensamentos bons. E isso se torna um hábito. Porque muitas vezes, se a gente começar a pensar só coisas ruins, ou pensar em falar da vida dos outros, ou pensar em falar do vizinho, ou dos parentes, aí a gente vai se habituar a isso. Então, nós temos que, se nós queremos nos modificar, nós temos que começar pelo nosso pensamento. Nós temos que começar a pensar coisas que nos eduquem, coisas que nos evoluem, coisas que nos mostram um caminho diferente, um caminho que nós vamos nos instruir para nos melhorarmos, né? Então, pensamentos positivos, aí a gente começa a ter esses pensamentos positivos, a gente se habitua a ter pensamentos positivos. E aí, quando vem aquele flash, aquele relâmpago de um pensamento ruim, a gente já está tão habituado com o pensamento bom que a gente já deixa de lado bem rapidinho. Nem lembra que pensou naquele momento ruim. Então, é uma questão de hábito. A gente se habituar a ter bons pensamentos. E aí, dos bons pensamentos, a gente passa para a ação. A gente começa a ter boas atitudes. A gente começa a praticar mais a caridade, né? No sentido real da caridade. E aí, quando a gente faz isso, a gente vai, nossa onda vibracional vai mudar e vai acabar atraindo esses espíritos superiores. Também não é necessário que nós tenhamos pensamentos religiosos, né? Que eu vou na casa espírita, eu tenho que pensar só. Não é assim. Não é só pensamentos religiosos, mas nós temos que ter pensamentos nobres, pensamentos dignos, pensamentos corretos, que contribuam para o bem de si mesmo e da sociedade. Então, ter os nossos pensamentos de criação, né, de evolução, para que nós possamos contribuir para a nossa melhora. E nós nos melhoramos, nós vamos estar melhorando a sociedade também. Não adianta a gente querer que a sociedade mude, que a gente vê tanta coisa errada, né? A gente querer que a sociedade mude, mas se nós não fizermos a nossa parte. Então, nós temos que começar por nós. E essa é uma maneira, mudando os nossos pensamentos, a nossa onda vibracional. Porque mudando a onda mental, toda vez que vier um pensamento mau, né, para um pensamento, a gente muda para um pensamento bom. E aí, isso aí, esse simples fato de a gente mudar de pensamento, a gente pode estar eliminando uma obsessão simples, né? Que é daqueles irmãozinhos que estão nos prejudicando, que estão querendo estar conosco. Então, somente aí a gente já elimina um grande problema, né? Da obsessão simples, né? Aí, claro, quando é com obsessão complexa, outros tipos de obsessão, aí há necessidade de passos, de tratamento, né? Mas
nós mudando o pensamento, a onda vibracional, já é um grande passo. Tá? E nós não somos as vítimas dessas perturbações, né? Desses irmãozinhos que nos tentam tirar do caminho certo, né? Então, muitas vezes, nós não somos as vítimas deles. Eles estão conosco porque nós, muitas vezes, já fomos algozes deles. Então, eles se sentem no direito de cobrança, no direito de nos prejudicar. Então, por isso que nas orações nós devemos pedir, né, o perdão para que nós possamos eliminar esse elo, essa corrente, essa ligação que esses irmãos têm conosco, né? Porque muitas vezes eles estão cobrando o que para eles é justo, mas nós, como estamos encarnados com o véu do esquecimento, a gente não lembra disso. Então, a necessidade de, quando a gente orar, nós fazemos nossas meditações, nossos pensamentos, nós pedimos que, se a gente tiver cometido algum erro, algum equívoco com algum irmão que a gente sinta que está próximo, que ele possa nos perdoar, né? Que a gente possa seguir em frente. Então, esse é uma forma de a gente tratar também, né? E aí, Kardec foi perguntado, né, como afastar os maus espíritos. Aí ele disse: gostaria que houvesse um mecanismo externo para afastá-los, uma oração ou um processo físico, mas não tem. Isso está numa revista espírita lá de 1800 e alguma coisa. Então, essa pergunta que fizeram para eles já queriam uma regrinha pronta, né? E ele disse que não existe isso, né? Ele não encontrou. Então, a única solução que tem é a mudança interior, que faz com que sintamos, né, a sintonia. Então, nós mudando nossos pensamentos, nossas atitudes, nós vamos nos sintonizar com os espíritos elevados. E, além disso, a caridade é outro ponto que nos faz conectar com os bons espíritos, nós termos a influência espiritual positiva, o estudo, a reflexão, a mudança de pensamento. Isso que nós estamos fazendo aqui numa tarde de sábado, né, ensolarada em alguns lugares, calor em outros, né, e nós estamos aqui tentando trocar ideias, né, tentando aprender. Então, isso é uma forma que a gente consegue elevar a nossa vibração para atrair os bons espíritos. Que, como os espíritos nos influenciam mais do que aquilo que a gente imagina, então é melhor que nós sejamos influenciados pelos bons espíritos, né? Então, nós temos já a forma de como fazer isso. Então, cabe a nós tentar sermos intuídos somente pelos bons espíritos, né? E André Luiz, ele nos fala que o mal não merece comentários, né? E aí nós podemos acrescentar também: e nem merece que gastemos nosso tempo pensando nele, né? Se o mal não merece comentário, por que nós vamos ficar pensando nele, né? Por que a gente vai ficar perdendo tempo? Então, vamos ter pensamentos bons, pensamentos elevados, né? Pensamentos construtivos. E agora eu me lembrei de um acontecimento. Uma vez eu fui visitar um amigo meu
lá em Caxias, e ele morava num prédio, e tinha outro prédio do lado que era bem próximo do dele. E aí a janela do vizinho dele era um pouco mais abaixo do que a janela dele. Então ele pegava, o vizinho estava assistindo TV, ele pegava o controle da TV dele e trocava os canais lá do vizinho, né? Então, aí eu cheguei lá e ele me contou isso. Disse, eu faço isso, o vizinho está achando que tem espírito dentro de casa, o vizinho está bem louco já. E aí eu troco o canal, aumento o volume e ele, né, fica lá pensando o que é isso, se eu troquei o canal, se eu baixei o volume, né? Mas quando ele fechava a janela, aí ele não conseguia trocar o canal da TV, não conseguia aumentar o volume, né? Então, ali ele estava agindo de modo errado. Para ele estava fazendo uma coisa bonita, alegre, né? Eu até comentei com ele, vai fazer isso para criança, né? Aí, dali um tempo, ele parou de fazer aquilo. Mas o que eu quero falar com isso? Enquanto a janela do vizinho estava aberta, ele conseguia trocar a TV do vizinho, ele conseguia aumentar o som. Então, quando o vizinho fechava a janela, ele não conseguia mais ter acesso sobre a TV do vizinho. Então, assim somos nós. No momento em que a gente abre nossos pensamentos, né, nossas vibrações, então, os irmãozinhos que estão de fora, eles vão conseguir nos atingir. Então, no momento que nós fecharmos essa nossa janela, né, que nós não deixarmos esses irmãos de fora trocar nossas ideias, nossos pensamentos, aí nós vamos ficar mais tranquilos, né? Então, tem várias formas, como nós falamos aqui, que nós possamos identificar quando é influência espiritual negativa e tem como a gente tratar isso, né? Então, a gente sabe que tudo depende de nós, tudo está em nós, ninguém vai poder fazer por nós. Nós temos que tomar as atitudes, nós temos que arregaçar as mangas, trabalhar, colocar em ação, né? Praticar o amor, praticar as leis divinas. Cabe somente a nós. Nós estamos todos juntos nessa caminhada. Mas a evolução, ela é individual. Então, vai depender de cada um. Então, eu, chegando no final, eu gostaria de deixar isso para que a gente pudesse refletir o que a gente pode nos melhorar, nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? Para que a gente possa ter a atenção dos bons espíritos, né? Então, o que eu gostaria de falar para vocês hoje era isso, era transmitir essa influência, né? Para que nós possamos ter mais serenidade e que nós podemos trocar as nossas atitudes. Fico muito grato. E se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma contribuição, estamos aqui para esclarecer, eu vou tentar colocar.